Olá, boa noite a todos. É com muito prazer que hoje apresento a palestra sobre os avanços do cultivo in vitro de abacaxi para uma produção sustentável no segundo Conagro. Quero me apresentar inicialmente para vocês, né? Eu me chamo Mirela Kathleen da Cunha de Araújo, eu sou técnica em qualidade, também fiz bacharelado em engenharia agrícola pela UFRA. Sou pós-graduada em agronomia, também mestre em agroecologia e atualmente doutorando em ciências agrárias, ambos pela UEMA. Faço parte do Laboratório de Cultura de Tecidos, ao qual trabalho com cultivo in vitro, especialmente do abacaxi, mais para a variedade Turiaçu, e estou inserida no PPG-CIAG, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, da UEMA. Bom, apresentada, a gente inicia abordando a importância do abacaxi, né, o ananás. E a gente trata justamente de uma cultura que ela é cultivada principalmente em regiões tropicais e subtropicais. E é uma das frutas mais cultivadas no mundo, né? Tem uma produção global estimada de justamente 28 milhões de toneladas, conforme a FAO, e os maiores produtores e exportadores do abacaxi são Costa Rica, Filipinas e Brasil. Os usos eles vão ser diversos, né? Pode ser utilizado in natura, como sucos, produção de enlatados, subprodutos que são fornecidos como através da bromelina, né? Que é um interesse muito grande dos fármacos, né? A indústria farmacológica e demais aplicações industriais que podem ser utilizadas. A bromelina também é importante como um anti-inflamatório, né? E também digestivo. Então, as suas aplicações são diversas e sua importância é ampla de produção e, consequentemente, econômica também. Mas, quando a gente trata dessa produção, a gente também tem que contar com desafios. E o principal desafio nesse contexto, a gente vai abordar a sua produção convencional, que estamos propícios também a acontecer, né, de ocorrerem pragas e doenças nos nossos cultivos. Então, a gente traz alguns exemplos, né, para abordar justamente dessas condições de campo que podem trazer uma baixa qualidade nos produtos que são gerados, nos nossos frutos. E como exemplo, a gente tem a fusariose, que pode afetar a nossa produção. Algumas imagens vão mostrar justamente isso, o colapso do fruto, que seria podridões aquosas nesses frutos, manchas negras nesses frutos, e esses frutos eles vão perder o seu valor de mercado, os clientes não vão ficar atraídos por esses frutos acabam sendo descartados, não são comercializados, e também são frutos que são removidos, né? Não chegam nem às prateleiras. Então, são perdas econômicas para os produtores de abacaxi. Outros desafios também. É um monocultivo e o seu uso vai ser intensivo, tende a ser intensivo, na verdade, de fertilizantes químicos. E sabemos que demanda custo, né, e mão de obra, né, tem uma demanda de mão de obra intensiva e, consequentemente, se a gente usa mais mão de obra, utiliza mais fertilizantes, mais produtos, a gente tem uma maior elevação de custos de produção. Considerando isso, inclusive essa imagem é a imagem de abacaxi Turiaçu, que eu tive a oportunidade de visitar essa fazenda, que é uma grande produtora de abacaxi Turiaçu no município de Turiaçu, localizado no Maranhão, e foi uma experiência incrível conhecer de perto uma fruta que é tão importante e que eu venho trabalhando ao longo do doutorado. E aí a gente traz como proposta para
contribuir, né, com a sociedade, dar esse retorno para os produtores de abacaxi, atribuir a biotecnologia para isso, né? Trazer soluções inovadoras que vão justamente aumentar essa produtividade, deixar de lado situações que possam ter alguma insalubridade, propiciar melhores condições de cultivo, maior qualidade desse material vegetal que vai para campo e como consequência, né, disso, ter frutos mais de qualidade, de maior qualidade. E isso vai ser possível através do cultivo in vitro, né, que é um cultivo controlado. Vamos ter um maior controle desse material, do que é depositado nesse material. Então, a gente ocasionalmente vai ter menores perdas pós-colheita e vai ter um maior desenvolvimento de variedades que podem apresentar maior tolerância também às condições que são ofertadas pelos locais que estão sendo cultivados. Assim, é importante trazermos alguns conceitos para que vocês entendam de uma melhor forma o que vamos abordar ao longo dessa palestra. O primeiro conceito que a gente precisa falar é o conceito de micropropagação, ou cultivo in vitro. Ela vai ser uma técnica que vai permitir a multiplicação das plantas em condições controladas e assépticas, como já mencionamos anteriormente. E essas vantagens elas vão ser depositadas em função de uma produção de mudas uniformes, a eliminação de patógenos, que seriam justamente os vírus, as bactérias, os fungos, que são problemas que a gente tem em campo, e no laboratório a gente passa a não ter como problema, pelas condições assépticas que são utilizadas. E ainda, como vantagem, uma multiplicação que é considerada rápida e em grande escala, porque quando a gente trata da micropropagação, a gente consegue produzir um maior número de mudas de abacaxi. Isso vocês vão ver a seguir nas demais ilustrações. Outro conceito muito importante seria a da totipotência, a capacidade que a célula vai ter de se diferenciar. Então, como é que esse processo vai ocorrer de micropropagação até chegar novamente no novo cultivo em campo? A gente faz a retirada, né, dessas plantas, faz o estabelecimento, né, dessas plantas, leva esse material para o laboratório, faz o estabelecimento desse material, vai ocorrer, né, após o estabelecimento, uma diferenciação desse material. Esse material ele pode vir a passar pelo processo da geração desses calos, e essa diferenciação, os calos justamente, né, o que a gente percebe na terceira figura, é que é uma massa de célula indiferenciada. E com o processo que ao longo da micropropagação são gerados brotos, né? Esses brotos eles vão ser alongados, né? Vai ter um enraizamento. A gente utiliza hormônios que a gente vai mencionar a seguir para esse processo, para facilitar esse processo, e posteriormente a planta que estava sendo cultivada in vitro, ela passa para ser cultivada ex vitro, né? Que a gente já vai abordar o processo de aclimatação dessas plantas. Posteriormente, a aclimatação, que vai ser um pré-condicionamento para essas plantas irem para campo e conseguirem se desenvolver, após esse processo ela vai estar apta para se desenvolver a campo. Assim, pode ocorrer já o cultivo a campo dessas plantas, gerando novos frutos e frutos conforme a literatura de maior qualidade. Outro conceito muito importante é o de explante. O explante
ele é nada mais, nada menos do que o material vegetal que vai ser utilizado no cultivo in vitro. E esse explante ele pode ser proporcionado através dos meristemas, que podem ser encontrados no ápice do caule, né, os meristemas, e as gemas axilares, que seriam justamente os segmentos do caule que vão conter essas gemas axilares, também pode dar origem a esses explantes, e as folhas, que seriam justamente ou fragmentos dessas folhas, ou os discos foliares, e dá-se uma importância maior aos fragmentos novos, né? As folhas jovens, que vão ter uma maior capacidade futuramente de diferenciação celular nesse material. E aqui temos um exemplo claro do ápice meristemático, no caso, de uma planta de maracujá, que foi retirado esse material vegetal com todo o cuidado e as práticas assépticas que mencionamos, e esse material foi inoculado, que seria a prática de utilizar esse explante e depositá-lo no meio de cultura, que também vamos abordar a seguir. E assim é utilizado o explante para a inoculação e desenvolvimento da planta. E esse meio de cultura, Mirella, o que seria? Seria uma solução nutritiva que vai conter justamente macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, carboidratos, que pode ser geralmente a sacarose, né? Também reguladores de crescimento, que seriam agentes solidificantes, a gente tem como exemplo água, mas também o fitagel é uma opção de utilização. E aqui um exemplo de um material do meu banco, né, que foi feito ano passado e contém, né, esse meio de cultura, os explantes que mencionamos anteriormente, e o meio de cultura que dá suporte e nutrição para esses explantes. E esse cultivo asséptico, como que ocorre? E qual o seu intuito? O seu intuito seria de evitar a contaminação por fungos, bactérias e vírus, e ele ocorre em câmaras de fluxo laminar, justamente para ter uma melhor manipulação desses explantes, ter uma maior esterilização também do meio de cultura, e das vidrarias, que tem que ser um material que está autoclavado, bem como o tratamento desses explantes, que tem o intuito também de eliminar micro-organismos. Então, essa manipulação ela é feita nas câmaras de fluxo, o material está esterilizado, não procura-se ocorrer nenhuma forma de manipulação incorreta para evitar justamente que haja contaminação, né? É utilizada toda a indumentária necessária para a realização dessas práticas, para evitar ao máximo que o material tenha contaminação, porque se tiver alguma contaminação ele tem que ser descartado. E aí todo o processo da produção desse meio de cultura, o explante, tudo é perdido. Então, dentro dessas etapas do cultivo in vitro, a gente falou anteriormente do estabelecimento. O que seria basicamente estabelecimento, né? Retomando, seria utilizar esse material vegetal que veio do campo, e para levar ele para o in vitro, ele precisa de cortes, né? Manter um tamanho necessário também, de partes vegetais que vão ser de interesse e tenham essa capacidade de se desenvolver, né? Assim, é interessante montar um banco de material para cultivo in vitro, e esse banco, a partir desse banco, as plantas elas vão se micropropagar, e a fim de estudos e demais atividades, é interessante também alongar esse material, ou seja, com o desenvolvimento dessa micropropagação, é importante alongar também esse material para utilização, até a mesma fins de pesquisa. E posterior aclimatação, que seria a preparação desse material, né, como já mencionamos, para ele poder ir para campo.
Já essa fase ex vitro, e aí é importante também falarmos dessa aclimatação, né, que seria justamente a adaptação dessas mudas às condições de campo, né, o estabelecimento dessas condições de campo. E aí também é importante falarmos dessa fase ex vitro, que ela traz justamente a aclimatação, né? A aclimatação, ela vai propiciar a adaptação para essas mudas, né, que foram geradas in vitro, e nessa fase ex vitro, elas precisam se adaptar às condições de campo. E assim ocorre o estabelecimento e plantas produtivas ao longo do ciclo da cultura. Nessa fase também podem ser utilizadas estratégias que vão propiciar melhores condições de aclimatação, que vamos também falar posteriormente. Protocolo de indução, né? Retomando ao nosso protocolo de indução. Para a obtenção de brotações, esse é o meio que é geralmente utilizado pelo Laboratório de Cultura de Tecidos para a cultura do abacaxi, né? São utilizados 30 ml de meio ms líquido e suplementado com o inositol, o BAP, o ANA, sacarose e ajustado o pH, né, desse material e posteriormente autoclavado por 15 minutos. É uma metodologia já publicada por Alves 2022 e vai justamente contribuir com brotações e o estabelecimento dessa micropropagação. Ainda é importante também falarmos dos reguladores de crescimento, que a gente mencionou, o BAP e o ANA, então são hormônios vegetais. Esses hormônios, eles vão ter o intuito de contribuir com enraizamento, estímulo a brotações, propor calos, todo esse desenvolvimento para a planta possibilitar sua regeneração. E esse calo, ele vai ter a capacidade de geração de raízes, quando a gente tem maior utilização de auxinas e um menor número de citocinas. Para crescimento, para crescimento, um equilíbrio entre a auxina e a citocinina, e para brotações, uma menor quantidade de auxina e uma maior quantidade de citocinina. Assim, esse balanço ele é estabelecido no cultivo in vitro em função de cada espécie. E essas condições, elas vão ser geradas junto ao meio de cultura que a gente mencionou anteriormente e vão propiciar as condições para desenvolvimento conforme o intuito da pesquisa. Mas também é importante conhecermos alguns conceitos, que seria da embriogênese somática. Quando a gente fala de embriogênese somática, a gente trata de plantas que vão ter as células de partes comuns, como as folhas, as raízes, que têm a possibilidade de se transformar em embriões e depois em plantas completas, e sem a necessidade da presença de sementes. Assim, a gente tem uma doadora desses explantes, que seria uma planta de interesse. Dessa parte da planta, os meristemas, por exemplo, a gente pode utilizar. E desse segmento foliar, né, pode ser utilizado também para a diferenciação dos tecidos em calos. E a partir do desenvolvimento desses calos, ocorre o desenvolvimento dos embriões somáticos. E através dos embriões somáticos, ocorre a multiplicação de plântulas in vitro
e são produzidas a partir deles, retomando aí a possibilidade de gerar plantas inteiras posteriormente. Outro conceito muito importante de falarmos seria a organogênese, que vai dar origem a órgãos das plantas. Por exemplo, os brotos, né, ou as raízes, que não vão precisar passar pela fase de embrião, como a gente tratou da embriogênese somática, e esse método ele é até mais rápido porque ele permite uma mais rápida regeneração das plantas. Ela pode ser direta ou indireta. Quando ela é direta, ela não precisa passar pela fase de calo, que a gente trata na ilustração, né? É utilizado uma parte vegetativa, que a gente já conhece como explante, em um meio de cultura conhecido, que a gente já tratou também desse meio de cultura conhecido, que vai ou indiretamente gerar calos para poder gerar as brotações e ocorrer a regeneração, ou ele pode ocorrer diretamente, que seria esse meio direto que não necessita da formação de calos, né? Que é a nossa massa indiferenciada que mencionamos anteriormente. É também importante a gente tratar de alguns avanços, né? Embora já fuja um pouquinho do cultivo in vitro, mas também abordando os avanços que ocorrem na área, as suspensões celulares, que também é algo que eu tenho trabalhado em função do abacaxi. As suspensões celulares elas vão tratar justamente de cultivos de células vegetais que vão ser dispersas em um meio líquido. O que a gente viu anteriormente foram frascos, né, que vão conter um meio de cultura e a inoculação de um explante. Já nas suspensões celulares, as células elas vão se multiplicar de forma independente e sem formar tecidos organizados. Então, essa condição geralmente ocorre na rotação do líquido, né, que a gente verifica na imagem, e esse material ele vai se multiplicar de forma indiferente. E aí ocorrem as trocas desse material, passa por todo um processo até que essas plantas possam dar origem a muitas outras plantas, né? Esse material possa dar origem a muitas plantas. Ainda como melhorias tecnológicas, podemos abordar o uso dos bioreatores. Os BITs, né, os bioreatores, eles têm alguns modelos, tem os plantiformes, tem os bioreatores de dimensão temporária Halme também, né, são modelos que eles vão ter manejos diferentes, mas tem o intuito de elevar a eficiência, né, da produção, produzir mais mudas. A gente observa nas figuras apresentadas uma quantidade muito grande de mudas que podem ser geradas. Então, é uma prática interessante também quando a gente trata de biotecnologia, pela quantidade de material que pode ser produzido a fim de uma larga escala. Então, vai reduzir também a mão de obra, porque com esse investimento tecnológico, os pesquisadores eles conseguem produzir muito material em um tempo estipulado, com condições controladas, uma situação asséptica e um número de plantas muito grande. Ainda como melhorias tecnológicas e abordagens, em avanços no meio de cultura. Quando a gente trata também dos meios de cultura, a gente também pode utilizar algumas alternativas, né? Como a gente mostrou anteriormente, o meio de cultura nos frascos, eles têm um protocolo que já é estabelecido para essa utilização. Mas também esses materiais podem ser substituídos
mantendo também o controle, condições assépticas, e justamente serem adicionados outros elementos, né, devidamente esterilizados, com todo um protocolo que também deve ser estabelecido, e assim podem ser utilizados esses aditivos naturais. Como exemplo, a gente tem o extrato de coco, né? O alginato também pode ser utilizado, outros extratos também, conforme a literatura. Até recomendo que vocês verifiquem outras literaturas que tratem dos aditivos naturais que podem ser utilizados no meio. Redução de custos também e menor impacto ambiental também pode ser proporcionado através dessa utilização, né? Redução desses custos principalmente, e formulações para variedades, porque variedades, embora da mesma espécie, elas podem apresentar aspectos diferentes, protocolos diferentes. Eu mostrei um protocolo para vocês, mas nada impede de que possa ser feita a micropropagação de uma forma alternativa, utilizando componentes alternativos, e permite essa utilização em variedades diferentes e espécies diferentes também, embora a gente aborde sobre o abacaxi, mas cada espécie ela vai apresentar suas particularidades que devem ser consideradas desde a produção do meio de cultura até a inoculação desse material no meio, e os cuidados, o tempo, todas as condições que vão ser ofertadas devem ser estudadas e executadas para garantir uma boa condição de micropropagação. Ainda enquanto as melhorias tecnológicas e suas abordagens, a gente traz também para aguçar a busca de vocês por conhecimentos, a edição genética. E aí tem um material muito interessante para recomendar, que fala justamente sobre a tecnologia CRISPR-Cas, que ela trata justamente da edição genômica das plantas, que é uma tecnologia, uma biotecnologia de grande interesse, tem sido amplamente discutida, e ela vai trazer justamente uma ferramenta para a edição genética. E tem uma ampla utilização, né, principalmente para desenvolver variedades que apresentam maior tolerância principalmente a doenças, a estresses ambientais. E essa edição dos genes, né, essa edição que é permitido ocorrer, pode ser utilizada como um exemplo para silenciar os genes que são associados à suscetibilidade à fusariose. Outra condição muito importante que deve ser associada é a sustentabilidade e os impactos ambientais. Essa associação à sustentabilidade e aos impactos ambientais, ela vai trazer justamente a proposição da redução de agrotóxicos e insumos químicos, porque a gente propôs uma proposta biotecnológica que ocasionalmente vai diminuir a utilização desses produtos, visto que a gente tem um material em campo de maior sanidade, tem o intuito de propor também maior qualidade em campo. Então, se a gente tem mudas de maior qualidade, a gente não necessita de alguns materiais que possam vir a tratar alguma proliferação de pragas e doenças em campo. Ainda conta com mudas livres de patógenos, que vão justamente ter o intuito de reduzir a necessidade dos defensivos. Então, se eu não tenho a proliferação de um patógeno, eu também tenho um ganho econômico, porque eu não tenho uma necessidade de aplicar defensivos para conter essa proliferação.
Outra condição seria menor impacto ambiental e maior segurança para os agricultores, porque é um material que tem uma condição controlada, né, um material asséptico, que se sabe a origem desse material, dessa sua produção. Então, esse maior controle, o fornecimento dessas informações para a sociedade também é muito importante, porque traz uma maior segurança para os agricultores e também é interessante também, enquanto pesquisador, fomentar essa resposta para a sociedade e não manter essas informações só dentro da academia, que é algo que o nosso grupo de pesquisa também exerce, né? As mudas que a gente micropropaga, a gente faz todo o processo, faz a aclimatação dessas mudas e disponibiliza para os agricultores no momento de Turiaçu. Ainda em função da sustentabilidade e dos impactos ambientais, é importante a gente também trazer a conservação desses recursos genéticos. A gente está tratando daquele material e somente da micropropagação daquele material, então a gente traz também a conservação desse material e permite a utilização desses bancos, guardar esse material, né, que também é muito importante para a sociedade ter esse material, e a preservação das variedades tradicionais, que também tem um enlace com essa condição que eu abordei nesse momento, e também as variedades que são selvagens em bancos de germoplasma in vitro. Outra questão também seria a manutenção da diversidade genética para futuros melhoramentos. Então, manter esse material em laboratório também é muito importante, porque esse material ele vai permitir futuramente melhorias, né, condições de tolerância para esse material, para essas variedades, que também é muito importante para dispor para a sociedade, né, dispor dessa prevenção e dessa conservação. Então, tudo isso ele vai estar atrelado, né, posteriormente, à sustentabilidade, a menores práticas de impacto ambiental, ao controle de pragas e doenças em campo, à redução de custos, tudo propiciado pelas práticas de biotecnologia. Outra prática de sustentabilidade e impactos ambientais seria a recuperação de áreas degradadas, puxando, lógico que também é possível fazer a recuperação de áreas degradadas, mas puxando também para outras áreas, até podemos tratar da produção de mudas para reflorestamento e sistemas agroflorestais também in vitro, né, micropropagar essas plantas também é possível. Nesse caso aqui, a gente tem um cultivo in vitro do bordão de velho, ilustrando, e também é possível integrar com práticas da agricultura de recuperação, né, a regeneração dessas áreas, áreas que não tinham uma utilidade por estarem degradadas, né, há um grande esforço ambiental para a recuperação dessas áreas. E uma das práticas seria de reflorestamento e utilizar também consórcios, práticas agroflorestais para a recuperação dessas áreas que estão degradadas. Desafios e perspectivas futuras. Temos as limitações técnicas e econômicas, porque a gente precisa de mão de obra qualificada para exercício dessas funções. Econômicas também, porque os investimentos na área de biotecnologia também são necessários, né, os equipamentos que são utilizados, e essa detenção de conhecimento, ela influi também nisso. O alto custo inicial, né, da infraestrutura, do treinamento para a utilização dessas práticas também deve ser considerado como desafios. A dependência também desses insumos especializados e dessa mão de obra qualificada, né? A renovação também desses conhecimentos, que deve acompanhar
todo o avanço, né, todos os avanços da tecnologia dentro da cultura de tecidos. A integração também da agricultura regenerativa é uma perspectiva futura de regeneração de áreas, principalmente áreas degradadas. Isso é muito importante para a contribuição com práticas no meio ambiente de conservação e recuperação. A combinação do cultivo in vitro com essas práticas agroecológicas também é muito importante. E também promover, né, sistemas agrícolas que são mais resilientes e sustentáveis. Então, embora a gente tenha abordado somente tratando especialmente do abacaxi, N espécies podem ser utilizadas in vitro, né? Existem muitos trabalhos a respeito do cultivo in vitro, e assim, é muito importante que esses estudos eles sejam cada vez mais aperfeiçoados, principalmente para propor cada vez mais práticas que sejam de recuperação de áreas degradadas, contribuam com práticas agroecológicas, a conscientização também da sociedade, isso é muito importante, e cada vez mais propor melhores condições de sustentabilidade para o meio ambiente. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, fico disponível para eventuais dúvidas, podem contactar nas redes sociais, por e-mail também podem tirar dúvidas. Agradeço muito a atenção de todos, com muito prazer que eu apresento, trato até um pouco da minha pesquisa de doutorado com o abacaxi. Se alguém tiver interesse, alguém que trabalha com cultivo in vitro, tiver interesse de saber um pouco mais da pesquisa, pode entrar em contato. E muito obrigada pela atenção de todos.